Bom, boa tarde, então, boa noite a todos, boa noite para a Priscila, né? Ela está lá Aqui já é boa noite. 4 horas depois. E nós estamos hoje aqui com mais um Palestras de Geocultura, né, que é promovido pela Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Geociências da USP. E hoje nós vamos ter a Priscila Lopes, que foi nossa aluna aqui no curso de Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, fez mestrado e doutorado em geoconservação, e hoje ela trabalha no Geoparque dos Açores, né, lá em Portugal. E ela vai falar um pouquinho, então, sobre esse geoparque para a gente, os aspectos da geodiversidade, da cultura, da história, e muito obrigada pela presença de todos. Vamos lá? Vamos lá. Não sei se vocês conseguem ver já em modo apresentação. Sim. Sim? Então tá bem, vou começar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a professora Glória e a Comissão de Cultura e Extensão do Instituto de Geociências pelo convite. Para mim é um prazer imenso participar e é a sensação de estar em casa, né, no IGC. E agradeço pela audiência também. Vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns geossítios aqui do Geoparque Açores, especificamente aqueles sítios que eu conheço, já visitei, né, ou por trabalho ou por passeio mesmo. E ao longo da minha apresentação eu vou falar também alguns aspectos históricos e algumas curiosidades aqui do arquipélago. Algumas informações sobre a área, né? O arquipélago dos Açores é uma região autônoma de Portugal, que está localizado no Oceano Atlântico Norte, em uma tripla junção entre placas tectônicas, entre a placa norte-americana, euroasiática e africana, e está distante da costa portuguesa, né, de Portugal continental, cerca de 1.800 quilômetros. Tem uma área administrativa de 2.324 quilômetros quadrados de superfície terrestre, mais 938 mil quilômetros quadrados em área marinha. Os Açores é formado por 9 ilhas, né? As ilhas de São Miguel e Santa Maria, que compõem o grupo oriental, as ilhas do Pico, São Jorge, Faial, Graciosa e Terceira, que formam o grupo central, e o grupo ocidental é formado pelas ilhas do Corvo e Ilha das Flores. A primeira vez que eu estive aqui no arquipélago dos Açores foi no ano de 2017, durante a 14ª Conferência Europeia de Geoparques. Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a ilha de São Miguel, São Jorge, Pico e Faial. Né? A ilha de São Miguel foi onde ocorreu o congresso, mas depois, nas saídas pós-congresso, eu fiz uma das saídas e então conheci as outras 3 ilhas. E aí, no ano de 2020, né, no comecinho desse ano, eu vim para cá, voltei para os Açores, e vivo aqui na ilha de São Miguel, e estou trabalhando no Geoparque Açores. Eu vou falar para vocês sobre alguns geossítios de 3 ilhas, né, da Ilha do Faial, do Pico e de São Miguel. Então, vou começar falando sobre a Ilha do Faial, e eu escolhi 3 geossítios que são importantes aqui no Geoparque, mas que também têm aspectos culturais interessantes. Primeiro é o Vulcão dos Capelinhos, né? Esse é um dos geossítios de relevância internacional aqui no Geoparque. Né? O Vulcão dos Capelinhos teve sua primeira erupção marinha no ano de 1957, em setembro de 57, e já em novembro do mesmo ano, o vulcão ele se uniu à costa da Ilha do Faial, né, a costa dos Capelos, e as erupções passaram a ser terrestres. Um aspecto interessante dessa erupção foi que, a partir desse ano, os movimentos migratórios aqui no arquipélago foram marcados, né, por conta da erupção, em que as populações tiveram que sair dessa zona da ilha e foram deslocadas ou para outras regiões da ilha ou para as outras ilhas do arquipélago, mas marcou principalmente os fluxos migratórios para os Estados Unidos e para o Canadá. Né? E aí é um aspecto histórico interessante dos açorianos, é que eles são reconhecidos até mesmo pelos próprios portugueses
continentais, por serem um povo que migra muito. Então, aqui nos Açores, nós temos, por exemplo, um museu em que compila essas informações desses movimentos, e aí eles retratam que, a partir de 1958, as populações também emigraram muito para o sul do Brasil. Então, por exemplo, a ilha de Santa Catarina, que já havia uma população, a ilha de Florianópolis, em Santa Catarina, que já havia uma população de açorianos muito grande, recebeu, a partir dessa década, muitos mais imigrantes que foram por conta da erupção vulcânica. Outro geossítio aqui, bem interessante, na Ilha do Faial, é a caldeira, né, a caldeira do vulcão do Faial, que corresponde a um edifício vulcânico central, e ela ocupa, essa caldeira é tão grande que ocupa a maior parte da ilha. Ela está localizada bem no centro da Ilha do Faial, e ela foi formada por inúmeras erupções vulcânicas ao longo de 400 mil anos, e dentro da caldeira, ela tem um conezinho ela tem um domo traquítico, na verdade, né, que é chamado Rocha do Altar. E a última erupção dessa caldeira também foi no ano de 1958, concomitante às erupções que haviam acontecido no vulcão dos Capelinhos. O terceiro geossítio do Faial que eu escolhi para apresentar para vocês é o Monte da Guia e o Monte Queimado, né? O Monte da Guia, ele começou a se formar, né, um vulcão submarino, né? Então ele começou a se formar no mar e ele é ligado à Ilha do Faial pelo Monte Queimado. Então, na primeira foto, no canto superior esquerdo, a gente tem a vista para o Monte da Guia, e depois as outras 3 fotos são a vista para o Monte Queimado, a partir do Monte da Guia, e para a praia, onde é uma zona balnear, né, junto ao Monte Queimado, é a foto do canto esquerdo inferior, e também a gente consegue observar a cidade da Horta, que é uma das principais cidades, na verdade é a capital, né, digamos assim, da Ilha do Faial. Passando para a Ilha do Pico, agora. A Ilha do Pico, particularmente, é a ilha que eu mais gosto aqui do arquipélago dos Açores, né? Eu acho que tanto pela cultura que eu conheci, né, pelo contato que eu tive com as pessoas e com a cultura açoriana na Ilha do Pico, a cultura está muito relacionada à produção de vinhos e às paisagens tradicionais das vinhas, que inclusive é patrimônio mundial da Unesco. Então eu coloquei 4 fotos para ilustrar o geossítio que eu mais gosto, que é a Montanha do Pico, sendo que a primeira foto no canto superior esquerdo é a expectativa que se tem quando a gente chega na Ilha do Pico. Mas raramente a gente consegue ver o pico, né, sem nuvens. Então, as outras 2 fotos mostram outras 2 experiências que eu tive, indo para visitar o pico, mas estava encoberto, e aí a última foto no canto inferior direito foi a única vez, que foi esse ano, em 2020, que eu consegui ver a Montanha do Pico descoberta. O pico, ele é o ponto mais alto de Portugal, tá? 2.351 metros de altitude a partir do nível do mar, mas se contar dos fundos oceânicos, chega a 3.500 metros. Ele é o vulcão poligenético mais jovem do arquipélago dos Açores e teve a sua formação ao longo de 200 mil anos por diferentes erupções vulcânicas. É o terceiro maior vulcão do Oceano Atlântico. E na cratera do vulcão ainda tem um pico menor, né, que é chamado de Piquinho, que está a 2.250 metros, e que tem ainda uma fissura eruptiva e intensa atividade de fumarólica. Quando a gente sobe junto à montanha do pico, tem lá um centro de interpretação, que chama Casa da Montanha, em que são monitorizados todos os percursos que se faz para a visitação da montanha, né? Já existe uma capacidade de carga, né, calculada nesse geossítio para que se possa visitar, e só se pode visitar atualmente com guia. Outro geossítio que eu escolhi para contar para vocês é a Gruta das Torres. A Gruta das Torres, também na Ilha do Pico, é o maior cone lávico que é conhecido em Portugal, tem uma extensão de 5.150 metros de comprimento total, e ela foi formada a partir de escoadas lávicas de erupção vulcânica,
e ela é constituída principalmente por um único cone lávico, e a visitação também é feita a partir do centro de visitantes, sempre com um guia, e as principais feições que são observadas nesse geossítio são estruturas espelho-vulcânicas, como, por exemplo, estalactites, estalagmites, e no piso da Gruta das Torres também a gente consegue observar diferentes tipos de estruturas, como escoadas Parro-Roy, entre outras, que são formadas a partir desse tipo de erupção. Outro geossítio na região do Pico, na Ilha do Pico, é o Lagido de Santa Luzia. Esse é na verdade, a zona dos Lagidos do Pico é uma zona muito extensa da costa, né, na Ilha do Pico, e especificamente nessa região do Lagido de São Luzia. Ela corresponde a um extenso campo de quilômetros de esquadas lávicas basálticas, e que tem principalmente o tipo de escoada que forma as lavas Parro-Roy. Então, essas duas fotos são fotos do mesmo ano, são de 2017, e as fotos menores são fotos que eu tirei em 2020, e que, na verdade, são exemplos de estruturas que a gente encontra nos Lagidos. Os Lagidos está muito perto de uma zona em que se tem paisagens preservadas, né, as paisagens da vinha, e que se cultiva diferentes castas de uva para a produção local de vinho da Ilha do Pico. Ainda um outro, esse não é um geossítio, mas é um percurso de pedestres em que se pode observar algumas estruturas na Ilha do Pico. Por exemplo, essa lagoa, que é a Lagoa do Capitão, ela tem um percurso de pedestre que tem extensão de quase 10 quilômetros, né, ao redor da lagoa, e que tem o grau de dificuldade médio, e esse percurso ele é feito junto à Montanha do Pico, né, e é o lago mais importante da ilha. Essa lagoa ela se formou condicionada a uma falha geológica, né, a falha do Capitão, e essa falha é uma das principais estruturas que se vê na Ilha do Pico, embora eu nunca tenha visto, né, o espelho a escarpa de falha que é possível observar. Sobre a ilha de São Miguel, o primeiro geossítio é a Caldeira das Furnas. Esse geossítio ele é o mais importante do inventário de sítios geológicos que existe aqui na ilha de São Miguel, aqui no arquipélago dos Açores, né, é o que tem maior relevância científica. E a caldeira ela corresponde, né, ao edifício vulcânico que foi formado ao longo dos últimos 800 mil anos, né, é um vulcão, a caldeira é muito grande, gigante, em que tem um desenvolvimento de uma lagoa dentro, que é a Lagoa das Furnas, em que, por incrível que pareça, a água dentro da lagoa é quente, e ao redor da lagoa, em toda a zona da cratera, da caldeira, a gente tem intensa atividade fumarólica. Dentro ainda da caldeira do vulcão, foi onde se desenvolveu a vila das Furnas, e é onde tem a zona em que se faz o cozido das furnas, que essa é uma das principais tradições aqui no arquipélago dos Açores, né, já é uma tradição secular. Então, nessa zona, as pessoas vão, né, e levam suas panelas para fazerem o cozido das furnas. Há um espaço que é reservado para os restaurantes, que oferecem depois o cozido, geralmente como pratos principais, e atrai muitos turistas que vão, geralmente na hora do almoço, para conseguir ver a retirada do cozido das furnas. O outro sítio que eu escolhi para contar também é a Caldeira Velha. Ele está localizado mais no flanco norte da ilha, entre o Vulcão do Fogo e as Furnas, né? A Caldeira Velha é uma região de vulcanismo secundário, em que a gente tem a presença tem intensa atividade fumarólica e a presença de lagoas, mesmo sendo formadas, de represas. Então, quando a gente chega na Caldeira das Furnas, existe um centro de interpretação que conta um pouco sobre o desenvolvimento desse vulcão e de toda a região, tem algumas informações a respeito dos vulcões dos Açores,
e há também pequenas represas que foram feitas artificialmente, em que as pessoas conseguem fazer o banho nas águas termais. Também há um trilho, né, da Caldeira Velha. Atualmente, esse trilho ele foi interditado devido às condições de mau tempo que aconteceram desde o ano passado, com a passagem do Lorenzo, né, do furacão aqui, mas depois eles não reabriram para uma manutenção, e aí com a pandemia ele foi fechado e ainda não foi reaberto, é o que eles informam no centro de interpretação. Um outro sítio que eu escolhi para falar a respeito é o vulcão das Sete Cidades, que é um vulcão central poligenético. Ele tem um diâmetro médio, né, a Lagoa das Furnas, de 5,5 km, e, na verdade, existem duas lagoas dentro desse vulcão, né? Essa depressão é formada por duas lagoas, em que a gente consegue ver distintas cores na água, uma às vezes está azul, outra está verde, e entre as duas lagoas há a ocorrência de outros vulcões monogenéticos, sendo que um deles também entrou em erupção no final dos anos... em 1439, foi quando aconteceu a última erupção na lagoa, e existe bem próximo à lagoa a vila das Sete Cidades, e também há diferentes percursos de pedestres que se pode fazer junto à lagoa. E o último sítio que eu gostaria de falar é o Vulcão do Fogo, que também ele é conhecido como maciço maciço vulcânico da Serra de Água de Pau, né? Ele é um vulcão central e foi formado nos últimos 300 mil anos. Ele possui essa caldeira, que é uma caldeira de colapso, e é o vulcão, na verdade, é a caldeira mais jovem, a menor caldeira que a gente tem aqui nos vulcões dos Açores, sendo que ela tem um diâmetro de quase 3 quilômetros e profundidade apenas de 400 metros. Algumas outras informações assim a respeito do trabalho, né, sobre o meu trabalho aqui particularmente, o que eu tenho feito durante esse ano. Eu tenho trabalhado na elaboração e na proposição de roteiros geoturísticos aqui na ilha, né, principalmente aqui na ilha de São Miguel, porque em função da pandemia nós passamos muito tempo sem poder se deslocar entre as ilhas, porque embora sejam 9 ilhas no arquipélago, nem todas são muito próximas. Por exemplo, para eu ir de São Miguel até a Ilha Terceira são 45 minutos de voo, isso é mais ou menos a distância entre Rio e São Paulo, né, de voo. Então, o que eu tenho feito e o que me permite conhecer alguns outros sítios, por exemplo, de interesse histórico-cultural, é a criação desses roteiros geoturísticos, em que eu tenho que visitar, né, percorrer esses sítios e fazer, de fato, um estudo sobre eles, embora eles já estejam descritos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos dos sítios que eu visitei, por exemplo, o número F, que é a plantação de chá, que é o chá da Gorreana, que é uma das plantações, a maior plantação de chá que existe no continente europeu, né, de chá verde e chá preto, e distribui tanto para a Europa quanto para o Reino Unido também. O ponto Q é uma igreja que foi construída em Vila Franca, que é outro concelho aqui da Ilha de São Miguel, em Guinibritos. Depois tem o antigo fontanário e outros sítios, por exemplo, o número C, que está abaixo, que também são termas, e que as pessoas podem ir visitar, e que são sítios que têm aspectos históricos relevantes e que são muito visitados aqui nos Açores. E é isso que eu queria apresentar para vocês. Não sei se... Olha, Priscila, é o seguinte, você conseguiu vários estagiários. Todo mundo quer ser seu estagiário. Tá todo mundo agora querendo vir conhecer os Açores para fazer a trajetória dos vulcões, né? Os trajetos dos vulcões. Com certeza, porque assim, você disse, eu tenho que fazer esse percurso para montar o roteiro geoturístico. Então eu falei, nossa, mas que difícil, né? Fazer essa realmente.
Sim, então, assim, eu fiz uma apresentação curta, porque eu acho que também é importante a gente deixar tempo para conversar, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre o Geoparque ou sobre algum geossítio, acho que a gente pode tentar. Sim, com certeza. Eu queria, na verdade, que você falasse um pouco mais sobre, além desse trabalho, né, difícil de montar o roteiro geoturístico, o que mais que você tem feito trabalhando nos Açores? Olha, eu cheguei aqui em janeiro, então quando eu cheguei, ainda não, a OMS não havia declarado uma pandemia, né? Então, a primeira atividade que eu fiz aqui foi justamente viajar, né, voltar para a Ilha do Faial e voltar para a Ilha do Pico, porque uma das coisas que eu faço é fazer formações, por exemplo, para as pessoas que trabalham nas empresas de animação turísticas. Então, a gente faz formações sobre a geologia da ilha, sobre o geoparque, como elaborar os roteiros geoturísticos, falar sobre interpretação ambiental. Então, eu acabo que faço um pouco disso. Estou trabalhando, a maior parte do tempo, desde janeiro, eu trabalhei com com a proposição desses roteiros geoturísticos, né, que muito em breve vão estar disponíveis aí no nosso site. A gente está trabalhando com a elaboração de folhetos também e materiais para disponibilizar sobre esses roteiros que a gente está criando, porque uma das coisas que a gente tem feito é colocar os totens nos geossítios, para não precisar estar sempre colocando placas, essas coisas. Então, em cada geossítio tem um totem que a gente coloca, e aí lá tem o QR Code em que a gente tem as informações sobre eles, fotos e tal. Então, eu também tenho trabalhado nesse material. E, além disso, eu estou trabalhando no Interreg, né, que é na criação da rota geoturística dos Geoparques Atlânticos. É um projeto que finaliza já no próximo mês, em que estão aí 11 geoparques participando. Então, é mais ou menos o que eu tenho feito. Sim, tenho feito mais trabalho de gabinete pela impossibilidade de viajar entre as ilhas. Sem dúvida. A Eliane perguntou se você já comeu cozido. Olha, não comi ainda o cozido, porque eu tenho muito má impressão do cozido de Lisboa. E dizem que o cozido das Furnas é muito parecido, porque não é um prato muito bonito, assim, né? Muito chamativo. Então eu ainda não provei. Vamos ver se agora no inverno, porque tradicionalmente eles fazem mais no inverno. Vamos ver se eu consigo provar agora no inverno. Sim. Daquela vez eu também não provei. A gente não conseguiu comer. Nós acabamos que passamos muito rápido por essa zona da outra vez. Sim, sim. O Giorgio está perguntando quais aspectos você mais valoriza na elaboração dos roteiros geoturísticos. Olha, o que a gente pensou para esses roteiros foi falar sobre o principal aspecto geológico do geossítios, né, quando é um geossítio, porque às vezes o roteiro ele passa por outros pontos de interpretação geológica, mas que não necessariamente está dentro de um geossítio, então a gente sempre valoriza esse aspecto principal, né, e, se possível, quando a gente associa a outros aspectos, por exemplo, pode ser que em um ponto a gente tenha um aspecto relacionado à biodiversidade que seja muito importante, então a gente também aborda isso. Então, mas o foco sempre no principal aspecto geológico de cada local. A Denise está pedindo para você falar sobre os projetos educativos que tem lá, no Geoparque. Os projetos educativos, eles funcionam aqui no Geoparque em parceria com o governo regional, né, com as ecotecas, que são espaços onde são desenvolvidas as atividades de sensibilização ambiental. Então, todas as atividades relacionadas à biodiversidade e à geodiversidade são desenvolvidas nesses espaços. E aí, o que o Geoparque faz? A gente consegue dinamizar essas atividades mais no sentido de oferecer materiais, por exemplo, como kits de rochas, jogos que já foram produzidos aqui pela equipe do Geoparque, e na formação, por exemplo, de professores, que aí sim esses professores vão com os alunos, por exemplo, a esses espaços, e lá tem essas atividades disponíveis para que eles possam fazer. Então, na verdade, é como se a gente fizesse mais uma assessoria e não trabalhasse diretamente, por exemplo, com os alunos. E com as empresas, né? Então, a gente sempre tem essa componente da formação dos guias turísticos aqui, que eu acho que também, de uma certa forma, né, a gente consegue trabalhar com educação não formal. Tem uma equipe só para educação? Tem, são 3 pessoas que são da área da educação também, que é a Salomé Menezes, a Carla Silva e o Paulo Garcia.
Paulo Garcia, os três trabalham nos Parques Naturais dos Açores, né, que é uma instituição governamental, né, os parques naturais, mas que são parceiros do Geoparque. A Mônica está querendo saber como é o fluxo de turistas lá, o perfil dos turistas, quem que vai para os Açores? Olha, o fluxo de turistas, o ano passado, no começo do ano eu fiz uma busca muito rápida né, por curiosidade mesmo, e o ano passado, as informações que nós tivemos oficiais aqui do Turismo dos Açores, que também trabalha muito em parceria com o Geoparque, é que foram 2 milhões de visitantes nos Açores. Muita gente. Esse ano, obviamente, por conta da pandemia, o número é muito inferior, assim. Mas o perfil de que eu tenho visto são muitos nórdicos que vêm para os Açores. Justamente porque aqui, inclusive no inverno, porque aqui não faz tanto frio como, por exemplo, em outros países. Então, aqui no inverno as temperaturas estão 10 graus, assim, então vem muitos nórdicos para cá, vem muita família, mas o público em geral é sempre para fazer turismo de natureza. Então, é sempre para fazer trilha, sempre para fazer percurso de pedestre, observação de baleia, é sempre o pessoal mais aventureiro, assim. Só para complementar essa pergunta, e vocês têm alguma informação sobre se o turismo aumentou com o Geoparque? Olha, o que se tem nos relatórios é que sim, houve um aumento significativo, tanto após a criação do Geoparque, mas também teve uma outra componente importante, que foi as companhias aéreas low cost começaram a fazer voos para cá, por exemplo, Ryanair, EasyJet, que são companhias que não faziam esses voos rápidos, né? Que vem, por exemplo, de Lisboa e do Porto. Então, quando se passou a ter esse tipo de voo para cá, que custa 20, 30 euros, o fluxo de turistas aumentou muito. O que se diz aqui é que antes, por exemplo, uma passagem para ir até Lisboa custava cerca de 400 euros, o que é muita coisa. Então, e até entre as ilhas, às vezes é mais barato ir para o continente do que entre as ilhas quando não se tem esse tipo de voo. E o que eles contam é que depois, a partir disso, que eu não sei a data de quando foi, aumentou significativamente o número de visitantes. A Cris está perguntando quais são as estratégias de comunicação mais importantes no Geoparque, sua opinião. Olha, eu acho que tem duas estratégias, assim, que, na minha opinião, elas são as mais importantes porque elas alcançam um público maior, né? Tem as estratégias que são relacionadas às redes sociais, né? Facebook, Instagram, que todo mundo usa, mas tem a página no jornal Açoriano Oriental, que é o jornal mais importante aqui da região, e que sai quinzenalmente uma página no jornal mesmo, impresso e online, que chama Geodiversidades. E o último domingo foi publicado a edição 212. E depois no site do Geoparque Açores também são disponibilizados todos os artigos. Então, assim, eu acho que é um dos projetos mais duradouros que o Geoparque tem e que tem um alcance muito grande. Inclusive porque a linguagem do texto de jornal é bastante simplificada para que não só o público de geocientistas ou de cientistas leiam essa informação. E também tem um programa na rádio aqui, é uma rádio nacional, que chama Geoparque em 5 minutos, e que acontece 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, em que a gente tem, por exemplo, geocuriosidades ou toponímias, sempre alguma coisa relacionada a um geossítio aqui, do Geoparque. Na minha opinião, são os dois projetos de comunicação que são mais eficientes, assim. A Cris, ela completou a pergunta, se perguntando se tem uma equipe específica dedicada a essa comunicação. Tem todos nós. Todas as pessoas contribuem, por exemplo, no Açoriano Oriental, mas, claro, passa por uma revisão do professor João Carlos Nunes, que é o coordenador científico, e também por uma edição do próprio jornal. Mas ela tem, né, esse plano, né, esses projetos de comunicação tem a participação de toda a equipe. Por exemplo, eu trabalho nas questões mais ligadas à geoconservação, então eu faço contribuições nessa área. O pessoal do educativo faz mais as contribuições das atividades educativas que estão sendo realizadas com os parceiros. Então, tem sim a contribuição de todos da equipe e mais uma revisão do jornal, do próprio jornal.
Quando você fala em contribuição, um texto, você manda um texto? Texto, por exemplo, a descrição de um geossítio, as fotos, ou geocuriosidades, né, em que a gente fala de geossítios, tem lá uma seção de destaque que se conta, por exemplo, algumas atividades, algumas coisas que estejam acontecendo na rede europeia de geoparques ou em outras redes, e tem também sempre uma pequena coluna em que fala em um geoparque, em outro geoparque do mundo. Então, por exemplo, já saem notícias sobre o geoparque na China, a gente coloca também. Então, assim, é uma coluna que é formada por vários tópicos que são alimentados quinzenalmente de acordo com as atividades que a gente tem notícias e que tem desenvolvido. O Romy está perguntando se tem alguma informação sobre a importância dos Açores no tráfico negreiro. Olha, é uma coisa que eles não falam muito sobre isso aqui, não. Existe um museu aqui na Ilha de São Miguel, que chama Museu da Imigração, e que eles contam muito sobre esses movimentos migratórios, por exemplo, a saída dos açorianos para o Brasil, né, principalmente para Florianópolis, para os Estados Unidos, para o Canadá, e o que eles contam muito é sobre, né, a década de 50, em que os Açores tentou se desligar de Portugal e ser um país, e tiveram apoio dos Estados Unidos por conta de ter uma base militar aqui na Ilha Terceira, mas eles contam muito sobre isso, não contam sobre, por exemplo, tráfico negreiro, não conta sobre as migrações que tiveram entre as Canárias e os Açores, ou até mesmo a vinda dos portugueses para cá, não se tem muitas informações. Eu, pelo menos, não tive contato com muitas dessas informações em nenhum museu, nenhum centro de interpretação. A Sofia está perguntando o que é feito para reduzir o impacto do turismo nos geossítios. Tem estudos? Olha, assim, aqui o que se tem, né, como Portugal não tem uma legislação específica para a proteção dos geossítios, mas tem uma série de outras áreas classificadas de áreas protegidas, então se usa dessa legislação para tentar proteger e conservar os sítios. Então, por exemplo, o que nós chamaríamos de plano de manejo, né, um documento que diz o que se pode fazer ou não em cada local, também é aqui. E de acordo com esse documento, eles conseguem limitar algumas visitações. Por exemplo, para as cavernas, né, já existe estudos de capacidade de carga. Agora, para os outros sítios, é um dos projetos no qual eu trabalho aqui, que também vai ser finalizado esse ano, que é um projeto piloto, justamente para a gente conseguir definir a capacidade de carga nos geossítios aqui dos Açores. Então, foram selecionados 10 sítios, né, os mais representativos dos 121 que compõem o arquipélago, que compõem, né, o inventário do arquipélago, e a gente está tentando chegar a um modelo para definição de capacidade de carga. E lembrando que também já existe um plano de gestão para os sítios geológicos, que foi resultado da tese da Eva Lima, né, que inclusive ela fez durante o período do monitoramento dos sítios, mas não foi implementado ainda. É algo que existe, mas não funciona na prática. Mas existem planos para implementar isso? Ou não? É algo que parou, assim? Por enquanto foi algo que parou, né? A Eva terminou o doutorado. Esse ano é ano eleitoral aqui, então a mudança de governo, há muita coisa. E embora o Geoparque tenha a intenção de fazer, né, implementar esse tipo de ação, é tudo muito incerto por enquanto. Então, eu acho que é uma coisa que vai acontecer, mas não já. Daqui a alguns anos, talvez, eles consigam implementar alguma coisa assim. A Elis quer saber como foi e como está se dando a relação com a comunidade local com o Geoparque. E como o Geoparque vem ajudando a preservar a cultura e o patrimônio natural. Então, uma das coisas que mais me surpreendeu positivamente aqui é que os açorianos têm uma identidade cultural muito forte. Tanto que eles não se dizem portugueses, eles se dizem açorianos. Né? E assim, para eles, a melhor coisa que existe é a cultura açoriana. E muitos dessas pessoas, assim, não conhecem o Geoparque, não sabem o que é o Geoparque, para ser sincero. Como acontece em vários outros locais também, em vários outros geoparques, que a gente sabe que acontece.
Mas as pessoas que conhecem e ajudam no Geoparque, funciona sempre aquela coisa. Quando é um monitor, ele sempre que vai falar de já o sítio, ele aborda aspectos da cultura local. Tem os parceiros também, por exemplo, quando a gente chega na plantação de chá, no chá da Gorreana, tem todo um centro de interpretação que conta como é a cultura do chá, como chegou aqui nos Açores. Então, essa abordagem do aspecto cultural é muito forte aqui, da identidade cultural. Então, acaba que está associado em tudo que se faz, seja no Geoparque ou não. Então, nesse sentido, eu acho que acaba que já está inserido no Geoparque. Não sei se respondi a pergunta. Acho que sim. Priscila, existe turismo de vinho aí? Olha, turismo específico de vinho não existe, mas quem vem aqui acaba que cria um roteiro de vinho, porque, embora aqui os vinhos não sejam tão, uma coisa que chama tanta atenção como é em Portugal continental, há os vinhos do Pico, né, os diferentes tipos de vinho, e também há muitos licores também. O licor de Amora é uma das coisas que todo mundo vem e quer provar o licor de Amora. Eu, particularmente, não tenho conhecimento de nenhuma rota específica. Porque existem rotas, né, em Portugal relacionando a rocha, o tipo de solo, com a casca da uva. Então, sim, aqui eu não tenho conhecimento. Embora as vinhas do Pico seja, por serem já patrimônio mundial da Unesco, é um local onde todo mundo vai visitar e sem dúvida faz as provas. Inclusive no Pico tem o museu, né? O Museu do Vinho. Sim. Então, olha, fica aí uma dica, um roteiro geoturístico para o vinho, para os vinhos dos Açores. Priscila, você que está aí elaborando os roteiros, já pode pensar num vinho. Alguém mais tem alguma pergunta que fazer? Pode fazer no microfone, se quiser. Não tem problema. A gente pode falar também. Eu queria fazer uma pergunta. Priscila, como é que você conseguiu esse emprego? Então, eu consegui esse emprego, foi uma história muito interessante, porque eu terminei o doutorado em julho, e aí em agosto eu tirei férias e fui viajar, e fiz uma mudança para o Brasil em setembro, no final de agosto do ano passado. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu recebi um comunicado de que um e-mail de uma amiga com um comunicado de procedimento concursal aqui para os Açores. E aí eu mandei para todos os amigos que trabalhavam na área de geoconservação. E eu estava submetendo uma outra candidatura para uma vaga em Lisboa. E eu falei, olha, como a candidatura já está pronta, eu vou mandar para os Açores também. E aí eu mandei, e eram 2 vagas para o concurso, e aí eu consegui e passei nas 2 vagas. E aí acabei que voltei em janeiro para cá. Em dezembro eu soube que voltaria de mudança, e aí voltei para cá a partir de janeiro desse ano. Então, e você escolheu os Açores, poderia ter ido para Lisboa. Não, acabou que em Lisboa eu não consegui a vaga que eu queria, mas eu consegui, passei nas 2 daqui. Então, olha, falei, no Geoparque tem tudo a ver para a área de geoconservação, o que foi assim, eu acho que durante todo o percurso de doutorado, vagas específicas para a área de geoconservação, eu só vi as 2 aqui nos Açores e um geoparque que eu acho que foi o Marble Arch Caves, que é na Irlanda. Mas fora isso, eu nunca vi nenhuma vaga assim específica. Essa de Lisboa era para geoconservação? Não era para geoconservação, era um pós-doutorado, mas era em outra área. Não era em geoconservação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Você quer comentar alguma coisa, Priscila? Alguma coisa que você tem que a gente não tenha perguntado e que você acha importante falar sobre os Açores? Não, eu acho que basicamente tudo. Infelizmente, não consegui viajar mais entre as ilhas. A meta é conseguir
antes de voltar para o Brasil, conheci as 9 ilhas. Por enquanto, eu conheci 4. Vamos ver se eu consigo atingir essa meta. E basicamente é isso, assim. Quem quiser vir visitar, serão todos bem-vindos quando as coisas estiverem melhores, né? Você mora onde aí? Aqui eu moro em Ponta Delgada, em São Miguel. Ah, tá. Em São Miguel. Bom, a Mônica está comentando que as vagas são muito escassas, mas sim, para geoconservação, né, realmente, em todos os lugares do mundo, acredito que não deva haver muitas vagas em geoconservação. Olha, tem uma pergunta aqui da Elis. Ela gostaria de saber a relação das mulheres artesãs, como é a participação aqui no Geoparque. Há alguns sítios de interesse histórico e cultural, e talvez a Glorinha lembre que nós visitamos alguns que eram uma espécie de tear, de pessoas que trabalhavam com tapeçaria. Então, existem alguns parceiros do Geoparque que são artesãos, mas eu não sei especificamente a relação das mulheres, se são mulheres, se não são. Eu não tive muito contato com os parceiros, principalmente porque desde que eu cheguei ainda não se pode viajar muito, né? Então, eu não saberia responder precisamente, assim. Ela pergunta também se tem geoprodutos relacionados ao Geoparque. Então, na verdade, existem os parceiros, por exemplo, o Chá da Gorriana, que é um dos principais parceiros aqui, de Porto Formoso também. Existem os biscoitos bombas, existem uma série de geoprodutos, existem os produtores de queijo, né? Tem fábricas de queijo que são parceiras do Geoparque, mas o Geoparque está em processo de adesão da marca Geofood também. Então, esses parceiros provavelmente vão aderir a essa marca, que é específica, né? E eles pretendem expandir para os demais geoparques, alcançar até 2023 pelo menos 30% dos geoparques aí que tenham a marca. Então, provavelmente esse número também vai mudar de parceiros que têm a marca não só dos Açores, mas do Geofood. O Geoparque tem trabalhado o conceito de ODS? Tem trabalhado nas atividades educativas, mais especificamente. Assim, nas atividades que são desenvolvidas com os professores, porque essas atividades não são, por exemplo, só em relação à geodiversidade. Então, é bio e geodiversidade. Então, acaba que nesse contexto são trabalhadas. E quando são, por exemplo, atividades de estudo do meio nos parques naturais. Mas eu, particularmente, não tenho contato com isso, nem com essas atividades, nem com esses conteúdos que são trabalhados, porque quem se dedica a isso é mais o pessoal do educativo, né? Mas é uma das questões em que se pensa novas formas de abordagem que tem sido tão requisitada. Sim. E também a relação com os oceanos, porque essa é a década do mar e oceanos. Então, também é mais uma coisa que a gente deve pensar meios e estratégias para tentar abordar aqui no contexto do Geoparque. Sim. Que tem algumas áreas que são áreas foco do Geoparque, né? A questão que eles falam das mulheres, a questão agora do desenvolvimento sustentável, dos 17 objetivos. Então, sim, tem algumas áreas que realmente o Geoparque trabalha normalmente, né? Então, de alguma maneira, vocês trabalham com isso. As mais sim, áreas... indiretamente sim, mas não, por exemplo, em pontuar isso está relacionado a tal objetivo diretamente. Então, eu acho que assim, o trabalho é feito de uma forma indireta, né? Embora contenha alguns dos 17 objetivos. Alguma coisa mais? Bom, eu adorei, Priscila. Assim, teve vários locais que a gente visitou daquela vez, né, em 2017, né? Foi bem bacana. Você acabou me mostrando foto das vinhas, né? Sim, é verdade. Mas que são um patrimônio mundial, né, da Unesco.
São patrimônio mundial da Unesco. Eu estava buscando, mas eu não encontrei nenhuma foto, porque é raro não ter nuvens, não estar encoberto. Então, é muito difícil encontrar uma foto, para ser sincero. Mas sim, as vinhas são paisagens protegidas, patrimônio mundial. Sim. Bom, se ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta para Priscila, eu vou agradecer a sua participação. Adoramos. E agradecer a sua disposição de falar aqui com a gente, com as pessoas. E vou dizer, então, que a gente tem esse projeto, né, de geocultura, que tem palestras de quinzenais. No próximo Geocultura, no dia 22, nós vamos ter a Débora Mendes falando um pouco sobre o Pantanal, né, falando um pouco sobre a experiência dela no trabalho de pós-graduação, e depois um trabalho também lá na CPRM. Vamos conhecer um pouquinho do Pantanal. Ela provavelmente vai mostrar algumas imagens para a gente bastante bonitas, que eu espero que estejam assim ainda. E boa noite, então, para todo mundo, e eu agradeço a presença de todos vocês. Obrigadão, Priscila. Obrigada, Glória. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, até a próxima.